Olá, nesse vídeo nós vamos continuar falando aí das activities, mas eu vou mostrar aí como criar uma activity que contém uma lista. Bom, não sei se você já percebeu, mas grande parte dos aplicativos para Android, eles são uma lista. Então, por exemplo, o Gmail é uma lista de e-mails, o seu Calendar é uma lista de eventos, o Twitter é uma lista de tweets, o Facebook é uma lista de posts, né? Por aí vai. Então, boa parte aí desses aplicativos são compostos principalmente por listas. Por quê? Porque os dispositivos móveis eles são preferencialmente um consumidor de informações. E normalmente a melhor forma aí de mostrar as informações é através de uma lista. Por esse motivo, o Android possui recursos avançados para a criação de listas. E nós vamos ver o principal e mais completo deles, que é o Recycler View. Bom, então no nosso aplicativo aí de exemplo, que é o Plaintext, nós vamos implementar agora uma lista de senhas que foram cadastradas aí no aplicativo. Mas inicialmente, para mostrar só a parte de listas realmente, nós iremos armazenar essas senhas num array list e só futuramente que nós iremos armazenar essas informações num banco de dados mesmo, que no caso aí é o SQLite. Então para isso, nesse vídeo, nós iremos implementar as seguintes classes. A classe Password, que vai ser um modelo, vai ser uma classe simples que modela aí uma senha. A classe PasswordDAO, que vai ser um Data Access Object, que vai implementar aí a parte de armazenamento das senhas. Inicialmente vai ser no array list e futuramente no banco de dados realmente. A classe ListActivity, que ela já existe, nós criamos aí no vídeo anterior, mas se você lembra, tem só aquele texto de bem-vindo, nós vamos modificar essa activity para mostrar uma lista agora. E por fim, nós vamos criar uma nova activity, que é essa Edit Activity, que ela vai controlar uma tela para adicionar, modificar e visualizar uma senha cadastrada. Então, nós vamos utilizar essa mesma activity aí para fazer essas três funções. Bom, começando aí pela classe Password, uma senha no nosso aplicativo vai ter os seguintes atributos. Um ID, que vai ser um número inteiro para identificar, um identificador para uma senha. Um name, que vai ser um nome para aquela senha. Então, por exemplo, esse nome pode ser o site que pediu aquela senha, como o Gmail, o Facebook, por aí vai. O login, que é o login de acesso àquele site. O password, que é a senha que a gente quer cadastrar. E o último atributo aí é um notice, que é para colocar observações gerais aí sobre a senha. Bom, então aí está o código dessa classe. Como você pode ver, é uma classe comum, não tem nada de especial com ela. Nós temos os atributos, o construtor, e embaixo aí no comentário vai ter os métodos getters e setters para acessar os atributos, que são todos privados. Bom, então essa é a classe aí Password. A seguir nós vamos implementar aí a classe PasswordDAO, que vai implementar o armazenamento das senhas. E como eu falei inicialmente, nós vamos armazenar as senhas no array list, mas no próximo vídeo nós vamos mudar isso para armazenar as senhas no banco de dados. Bom, essa classe aí vai ter os seguintes métodos. O método getList, que retorna aí um array list que vai armazenar objetos da classe Password. O método add, que vai ter como parâmetro aí uma senha e vai cadastrar essa senha na lista de senhas. Ele retorna booleano dizendo se cadastrou com sucesso ou não. O método update, que vai atualizar uma senha já existente aí na lista de senhas. E por fim o método get, que tem como parâmetro um ID, que é um inteiro, e ele vai retornar uma senha aí que possui esse ID passado como parâmetro. Então note aí que ele retorna um objeto da classe Password. E só para simplificar, nós não iremos implementar os métodos para remover um elemento, mas ele pode ser feito aí com base nesses últimos exemplos. Bom, vamos começar aí pelos atributos e pelo construtor do método PasswordDAO. Como você pode ver, o primeiro atributo é o contexto. Como sempre, o contexto ele é normalmente a activity que está usando essa classe. E isso é necessário para a gente poder mostrar toasts, aquelas mensagens, né, na nossa tela, e também acessar o banco de dados futuramente. O segundo atributo aí é o PasswordsList, que vai ser o nosso array list em que nós iremos armazenar as senhas cadastradas. E por fim nós temos o construtor aí que só salva aí o contexto passado, que novamente é a activity que está usando essa classe. Bom, continuando aí com essa classe, nós temos o método getList. Como eu falei, ele vai retornar um array list. E no início desse método,
nós iremos verificar se a lista atual está vazia. Se ela estiver vazia, nós vamos criar algumas senhas de teste só para a gente poder visualizar isso no nosso aplicativo. Então, nessas próximas 4 linhas aí, nós estamos criando 4 senhas de teste. E por fim, esse método retorna aí a lista de senhas cadastradas. Em seguida, nós temos o método add, que vai adicionar uma senha passada como parâmetro. E inicialmente nós setamos o ID dessa senha para ser a quantidade de senhas atualmente cadastradas. Então isso vai simular uma espécie aí de auto-increment, ou seja, eu não preciso dizer qual é o ID da senha que está sendo cadastrada, porque esse método aí vai atribuir um ID automaticamente. Em seguida nós adicionamos essa senha passada aí como parâmetro no ArrayList, e nós mostramos um toast aí dizendo que a senha foi salva, e nesse caso nós simplesmente retornamos verdadeiro aí, porque não vai dar nenhuma exceção aí. Mas quando nós formos mexer com banco de dados, aí nós iremos retornar verdadeiro ou falso, dependendo aí se a senha foi cadastrada com sucesso ou não. Por fim, nós temos os métodos update e get. O método update ele tem aí uma senha como parâmetro, e ele vai utilizar o ID dessa senha para modificar o item do ArrayList que está naquela posição do ID. Então ele substitui a senha que está naquela posição da lista. E aí ele mostra um toast dizendo que a senha foi atualizada. Bom, por fim nós temos o método get, que ele vai ter como parâmetro um ID, que é um número, e ele vai retornar a senha que possui aquele ID, que nesse caso aí nós estamos utilizando o método get do ArrayList para pegar o item da lista que tem aquele índice, e aí ele retorna aquele item. Bom, então essas são as 2 classes que nós tínhamos que implementar, que são os modelos que vão gerenciar as senhas aí do sistema. Agora nós vamos voltar aí para as listas realmente. Então a forma atualmente recomendada de criar listas em Android é utilizando aí esse Recycler View. O Recycler View ele é uma biblioteca relativamente nova do Android, mas ela é muito poderosa e tem suporte aí aos últimos recursos do Android, incluindo animações, para criar e gerenciar listas nas activities. Ele é um pouquinho mais complexo do que outras bibliotecas, outras classes para criar listas no Android, mas também não é tão complicado, e depois que você aprende ele, você pode utilizar aí todos os recursos do Android para gerar listas. Então, para criar uma nova lista no Android, deve seguir os seguintes passos. Primeiro tem que instalar a biblioteca, que nós iremos ver no próximo slide. Em seguida, nós vamos adicionar um componente do Recycler View no layout da Activity, que no nosso caso é aquela list Activity. Em seguida, nós vamos criar um novo layout para indicar como que um item da lista vai ser formatado. Então, uma lista é composta por vários itens e normalmente esses itens possuem a mesma formatação, né, só tendo conteúdos diferentes. Então, nós vamos criar um layout para indicar a formatação desses itens. Em seguida, dentro da Activity, nós vamos criar um adaptador. O adaptador ele vai fazer a ligação entre os dados que vieram lá do password DAO e o componente do Recycler View que está no layout. Então, note a Activity aí fazendo o papel dela de controlador, acessando os modelos e modificando a view. Nesse caso aí das listas, o adaptador é responsável por fazer isso, e o adaptador está aí, dentro da Activity. Bom, por fim, nós vamos criar uma nova classe, que é o Holder. Ele vai estar dentro do arquivo da List Activity, então a List Activity aí vai ter 3 classes diferentes. A Activity em si, o adaptador, que nós vimos no item 4, e por fim o Holder, que é essa última classe aí que nós vamos criar. E esse holder ele armazena informações aí de um item da lista. Bom, então nós vamos seguir esses 5 passos aí para adicionar uma lista no nosso aplicativo utilizando aí o Recycler View. Então o primeiro passo é instalar essa biblioteca. Para isso você vai clicar com o botão direito no app, que fica do lado esquerdo lá do Android Studio. Vai na opção Open Module Settings. E dentro da classe de diálogo que vai abrir, vai ter uma aba chamada Dependências. Você vai clicar no módulo app, que nem foi feito anteriormente, clicar no botão de mais para adicionar, e vai selecionar a opção aí Library Dependency. Feito isso, vai abrir uma outra caixa de diálogo,
em que você vai poder pesquisar pela biblioteca, e aí na parte de pesquisa você coloca aí o nome da biblioteca, que é com.android.support:recyclereview-v7. Feito isso, vai aparecer aí embaixo a biblioteca, é só selecionar ela e clicar em OK para instalar. Feito isso, o próximo passo é adicionar o componente do Recycle Review na nossa Activity. Então, nós abrimos lá o layout da list Activity, que é esse arquivo aí, activitylist.xml. Nós selecionamos o componente Recycle Review, que está logo na aba de Common, para você ver como essa é a forma recomendada realmente de criar listas no Android. Nós arrastamos esse componente para a tela de Designer, e ele vai automaticamente ocupar a janela inteira. Basta então modificar o ID do componente, porque nós vamos utilizar esse ID para acessar ele via Java. E por fim tem alinhamento aí que já vai ser setado aí por padrão, inclusive. Bom, agora que nós já temos o componente da lista no nosso layout, nós precisamos indicar a formatação de cada um desses itens da lista. Para isso, nós vamos criar um novo layout indo lá em File, New, XML, Layout XML File. Nós vamos chamar esse layout de list item, ou seja, o nome do arquivo vai ser listitem.xml, e o root tag dele vai ser o constraint layout, que é o que nós estamos utilizando aí na nossa aplicação. Feito isso, vai abrir a tela de design, e eu já coloquei aí nessa figura o design final de cada item da nossa lista. Então, cada item da nossa lista vai ser composto aí por uma imagem, ele vai ter o nome da senha que foi cadastrada, vai ter o login da senha já mostrando aí embaixo do nome, e vai ter uma setinha para indicar que o usuário tem que clicar nessa senha para poder ver a senha propriamente dita. Note também que a altura desse layout aí é 70 dp, ou seja, cada linha da nossa lista vai ter essa altura. E por fim, note também os IDs que nós estamos utilizando aí nos campos de texto. Então o nome da senha aí vai estar nesse componente TextView, cujo ID é item name. E o login vai estar nesse campo de texto aí, cujo ID é item login. Isso é importante porque nós vamos usar esses IDs na Activity para poder modificar os valores aí de nome e login de cada um dos itens. Bom, em seguida, agora vem a parte um pouquinho mais complicada, é criar a classe aí do adaptador para a nossa lista. Como eu falei, o adaptador ele conecta dados a um componente. Então, os dados vieram lá daquele método getList da classe passwordDAO que nós implementamos, ou seja, ele é um modelo, e o componente é esse componente do Recycle Review que nós adicionamos também ainda há pouco no layout da Activity. Então, o adaptador ele vai conectar isso, a fonte de dados, à origem de dados no nosso sistema. Então, o adaptador ele é uma classe que nós iremos criar, mas antes de mostrar essa classe mesmo, nós vamos mostrar o uso dessa classe modificando o onCreate da nossa list Activity, para ela começar a utilizar essa classe que nós iremos implementar em seguida. Então, o onCreate aí da nossa list Activity, lembrando aí que esse vai ser um método que vai ser executado quando aquela segunda tela do nosso aplicativo for aberta. Então nós executamos aqui o super.onCreate, como é sempre feito, setamos a view dessa Activity, que vai ser aquela Activity List, e em seguida nós acessamos o componente do Recycle Review do layout utilizando aí o método findViewById. Nós precisamos setar o layout desse componente, que nesse caso é o linear layout, e em seguida vem realmente a utilização da nossa classe de adaptador que nós vamos criar no próximo slide. Então eu estou atribuindo aqui para Adapter, que é um atributo da Activity, para ser um novo objeto da classe PasswordAdapter, que nós vamos criar em seguida, passando o this aí, que é o objeto atual, como sendo o contexto, ou seja, a Activity atual. E por fim nós setamos esse adaptador para ser o adaptador da lista que nós acessamos aqui na linha anterior. Note agora que nós estamos criando um novo método, que é o onRestart. Esse método ele vai ser executado sempre que o usuário voltar para essa Activity, ou seja, ele foi para alguma outra Activity e voltou para essa Activity. Nesse método nós vamos pedir aí para atualizar o adaptador. Nós vamos implementar esse método daqui a pouco.
E nós estamos executando também o método Notify Dataset Changed, também no adaptador que já existe nele, para indicar que os dados da lista foram modificados e que a lista precisa ser atualizada. Bom, agora que eu já mostrei o código para usar esse adaptador, vamos implementá-lo. O nome dessa classe aí vai ser PasswordAdapter, e como nós só vamos utilizar esse adaptador na ListActivity, ao invés de criar um novo arquivo só para ter esse adaptador, eu vou colocar essa classe no mesmo arquivo da listActivity.java, ou seja, ele vai ficar abaixo da classe listActivity. E para implementar um adaptador, a nossa classe ela precisa herdar a classe recyclerView.adapter. E essa é uma classe genérica, assim como aquelas classes de coleções genéricas que nós vimos anteriormente no curso. Ela tem um parâmetro que é o nome da classe de itens que ela vai gerenciar. Que no nosso caso é o holder, que nós vamos criar depois de criar essa classe aí do adaptador. Então essa classe adaptador ela vai ter os seguintes métodos. Vai ter o construtor, vai ter o método update que vai atualizar os dados do adaptador, vai ter o método onCreateViewHolder, que é um método que nós precisamos sobrepor, e ele vai ser executado quando uma linha nova da lista for criada pela primeira vez. Em seguida tem um outro método que nós precisamos sobrepor, que é o onBindViewHolder, e ele vai ser chamado aí quando uma linha que já existe for reciclada. Ou seja, nós vamos aproveitar a memória daquela linha e só modificar os dados dela ao invés de criar uma linha nova. E por fim tem esse método getItemCount aí que vai retornar a quantidade de itens da lista. Então em seguida eu vou mostrar o código completo aí da classe implementando todos esses métodos aí listados. Então tá aí o código da classe. Note que o nome da classe é PasswordAdapter e ela herda a classe aí recyclerView.adapter, passando como parâmetro a classe PasswordViewHolder, que é a classe holder que nós vamos implementar em seguida. E aí nós temos os atributos aqui, que é o contexto que vai ser passado no construtor. Nós temos a lista de senhas que nós vamos pegar lá do DAO, que vai ser uma arraylist. E por fim nós vamos ter um atributo aí para o PasswordDAO para nós podermos acessar a lista de senhas. Então no construtor dele, eu passo a activity como parâmetro e eu salvo essa activity, que é o contexto aí no atributo. Eu crio um novo PasswordDAO passando também o contexto, porque ele precisa disso no construtor. E por fim, quando eu criar um objeto dessa classe, eu já vou pedir para ele atualizar a lista de senhas do adaptador, executando aí esse método update. E esse método update, a única coisa que ele faz é realmente executar aquele método getList que veio lá do PasswordDAO que nós implementamos anteriormente. Em seguida, nós temos aí o método onCreateViewHolder, que vai ser executado quando um item da lista for criado pela primeira vez. E o que ele faz, na verdade, é retornar esse item que está sendo criado. Então, nós acessamos aqui aquele XML que nós criamos tendo a formatação de um item da lista. Nós criamos um novo item da lista, que é um objeto da classe holder, que nós vamos criar no próximo slide. E no construtor desse holder, nós passamos a view que nós acabamos de inflar aqui na linha anterior. E em seguida, nós retornamos esse item da lista que nós criamos aí. Em seguida, o método onBindViewHolder vai ser executado. E nesse método, nós modificamos as informações daquele item, modificando o nome daquela linha de acordo com o nome da senha. Então, note, nós estamos executando o método getName do objeto password, que está na posição passada como parâmetro aqui para esse método, da nossa lista de senhas. Nós estamos fazendo o mesmo aí para o login, modificando o texto do layout onde está o login, de acordo com o login que veio da senha naquela posição da lista. E por fim nós estamos setando aí o ID da senha também de acordo com a senha que está naquela posição da lista, porque nós vamos usar esse ID futuramente para poder acessar essa senha do banco de dados. E na última linha nós temos aí o método getItemCount que vai retornar o tamanho da lista de senhas. Bom, então esse é o nosso adaptador, esse é o código completo dele. É um pouquinho complexo, mas
boa parte aí você vai copiar e colar aí do código no teu aplicativo. Bom, agora que nós temos o adaptador, nós precisamos implementar aquela classe que é o holder, que vai armazenar as informações de um item da lista. Então o nome dessa classe aí que nós vamos implementar é PasswordsViewHolder, que nós inclusive utilizamos essa classe no slide anterior. E para implementar essa classe, nós herdamos a classe RecyclerView.viewHolder. E essa classe vai ter só dois métodos. O primeiro é o construtor e o segundo é o método onClick, que é um método que veio aí da interface view.onClickListener, que vai ser executado quando o usuário clicar em um dos itens da lista. Então tem aí o código-fonte dessa classe. Note aí que ela se chama PasswordsViewHolder. Essa classe ela vai estar no mesmo arquivo da listActivity.java, ou seja, novamente, como ela só vai ser usada pela listActivity, nós estamos colocando essa classe junto com as outras classes dentro do mesmo arquivo listActivity.java. Então ela herda aí a RecyclerView.viewHolder e implementa a interface view.onClickListener. Ela tem esses atributos aqui, o contexto, que é novamente a activity. Ela vai ter os componentes TextView de login e nome, que vai referenciar aí os campos textos de login e nome do item da lista que nós criamos lá no layout. E vai ter um atributo aí ID, indicando aí o ID da senha que ele está armazenando. Em seguida nós temos o construtor. No construtor nós salvamos aí o atributo de contexto, que é a activity, e usamos o método findViewById para acessar os componentes de nome e login do XML passado aí como parâmetro, que é esse V. E por fim nós indicamos aí que quando o usuário clicar nesse item, nós queremos executar esse método aí onClick, que por enquanto nós vamos só mostrar um tocha dizendo olá e o login do item que ele acabou de clicar. Então tá aí, esse é o código completo aí do holder, e isso termina aí basicamente toda a implementação da lista. Como você pode ver aí, esse é o último passo aí para a criação da lista. Então nós podemos testar o nosso aplicativo clicando lá no botão de play, e como você pode ver aí, nós temos a nossa tela de login já com as informações preenchidas. E quando eu clicar aí no botão de entrar, vai aparecer aí a nossa lista com os itens que nós criamos. E quando eu clico no item, aparece aí o tocha dizendo olá e o login do item que foi clicado. Então nós temos aí agora um aplicativo que tem uma lista de itens e que já tem inclusive o evento implementado para quando o usuário clicar num dos itens aí da lista. Bom, só para finalizar o nosso aplicativo, nós vamos implementar a parte de adicionar uma nova senha, porque até o momento as senhas elas foram colocadas lá no código-fonte para mostrar a lista. O aplicativo não permite realmente criar uma nova senha. E ele também não permite visualizar uma senha nem modificar uma senha que já existe. Então, para isso, nós vamos modificar a nossa listActivity para ter um botão para adicionar uma nova senha. E esse botão, ao ser clicado, ele vai abrir uma nova activity para adicionar uma nova senha. Essa mesma activity, ela também vai ser utilizada para visualizar e editar uma senha existente. Então vai ser a mesma activity para fazer essas três ações aí. Ou seja, nós vamos ter também que modificar a activity para quando o usuário clicar num item, ao invés de mostrar o tocha, como nós fizemos ainda agora, ele vai abrir também essa activity para poder visualizar e editar as informações da senha selecionada. Bom, vamos começar aí pelo botão de adicionar. Então eu abri lá a listActivity e eu estou adicionando aí o componente FloatingActionButton, que adiciona aquele botão que fica mostrando na tela do aplicativo. Nesse caso aí eu coloquei o símbolo de mais, indicando que é para adicionar uma nova senha. E eu modifiquei o atributo onClick desse componente para ele executar o método buttonaddClick quando o usuário clicar aí nesse botão. Então nós vamos precisar implementar esse método na nossa activity. E esse método ele vai basicamente abrir a nova activity que vai ser chamada editActivity. Em seguida, aproveitando que nós estamos aqui com o arquivo listActivity.java aberto, eu vou lá na classe PasswordViewHolder e vou modificar o método onClick dele
para ele abrir essa mesma activity, a edit activity, só que nesse caso ele vai passar como parâmetro para a nova activity o ID da senha que foi clicada. Ou seja, quase o mesmo código do slide anterior com essa informação extra aqui do ID da senha que está sendo passada. Então o que nós vamos fazer em seguida é criar essa nova activity, a edit activity. Então para isso você vai em File, New Activity, Empty Activity, note aqui o nome da activity, e eu já coloquei aí todo o layout dessa activity, criando aí um campo texto para o usuário entrar com o nome, entrar com o login, com a senha e com as observações aí dessa senha. Coloquei algumas imagens aqui para deixar a tela mais interessante e por fim tem um botão aqui de salvar que vai adicionar ou atualizar uma senha já existente. Bom, esse é o código-fonte aí da editActivity.java, em que nós implementamos aqui a classe editActivity que nós acabamos de criar. Ele tem esse atributo password.do que nós vamos utilizar para acessar uma senha que foi passada como parâmetro para essa activity, o ID da senha que foi passada como parâmetro, se ela for passada, na verdade, e referências aqui para os vários campos de edição da tela que foi criada lá no XML. Então aqui no onCreate da Activity eu estou acessando os componentes da tela utilizando o FindViewById. Eu estou criando um novo DAO para acessar os dados das senhas. Eu estou acessando o intent e utilizando esse método getIntExtra para acessar o ID da senha que foi clicada. Se essa informação extra não tiver sido passada, o padrão vai ser -1. Então aqui embaixo eu verifico se o password ID é diferente de -1. Se for, isso significa que uma senha foi passada como parâmetro para essa activity. E aí o que eu faço é atualizar os textos dos campos lá do layout para conter os dados da senha que foi passada como parâmetro para essa activity. Ou seja, quando eu abrir essa activity passando um ID de senha como extra, eu já vou mostrar as informações dessa senha nos campos de texto já preenchidos. E aí o usuário vai poder ver a senha ou modificar as informações dessa senha. E aí nós temos que implementar esse método salvar clicado. Eu não mencionei, mas naquele botão de salvar que tem no layout da terceira tela, eu coloquei no atributo dele onClick para ele executar esse método salvar clicado quando o usuário clicar no botão de salvar. Então o que esse método vai fazer? Ele vai criar um novo objeto da classe password, que é o nosso modelo, passando as informações de ID, nome, login, senha e as notas da senha como parâmetro para o construtor. E aí, dependendo se essa activity ela está sendo usada para adicionar ou para modificar uma senha, eu vou executar o método correto do password.do. Então, se o password ID for -1, isso significa que essa senha não existe, que eu vou adicionar ela pela primeira vez. Então, eu estou executando aqui o método add do password.do. Caso contrário, eu executo o update, indicando que eu quero atualizar uma senha já existente. Por fim, se essa inserção ou atualização deu certo, se eles retornaram verdadeiro, nós executamos esse método finish para terminar a activity atual e aí ele vai voltar para a activity anterior. Bom, agora nós podemos acessar novamente nosso aplicativo e clicar no botão de entrar. E note agora que nós temos o botão aí de adicionar. Eu posso clicar nele e vai abrir essa terceira activity aí para eu entrar com informações da nova senha que eu quero cadastrar. Então estou criando aí uma nova senha aí para o site Coursera, setando aí o login, a senha, e vou clicar no botão de salvar. Feito isso, mostra aí o touch dizendo que a senha foi salva e note agora aí que o Coursera aparece aí no final da lista. Eu posso visualizar a senha
Clicando em voltar, ele volta para a tela anterior. Ou eu posso visualizar e editar uma senha já existente. Então, nesse caso, eu cliquei no Gmail e eu estou modificando a senha para, em vez de ser teste 1, 2, 3, agora vai ser só Lala 1, 2, 3. Clico aí no botão de salvar. Note que agora ele está dizendo que a senha foi atualizada. E se eu clicar de novo no item, note aí como a senha aí foi modificada. Então tá aí, nós temos aí um exemplo completo aí de um aplicativo de senhas que permite adicionar e mostrar aí as senhas cadastradas. Bom, um detalhe aí desse nosso aplicativo é que ele não salva as senhas realmente no banco de dados. Então o que acontece é que se você sair do aplicativo e iniciar o aplicativo novamente, as senhas que foram cadastradas elas são perdidas. Para realmente salvar as informações de forma permanente no Android, nós precisamos salvar esses dados no banco de dados. E é isso que nós faremos aí no próximo vídeo.